Daniel aqui. Paula Moura com vocês. Então, nesse módulo, a gente vai falar sobre a arte e a influência nos relacionamentos. Só lembrando que o seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Fique atento a isso. Você vai entender também que todos os módulos, eles se complementam. São todos estrategicamente organizados para você ir criando uma jornada para que você consiga aí realizar o seu propósito de vida. Então a gente começou falando sobre a visão geral do curso, né, para você trazer a consciência das áreas que você precisa se atentar e avaliar também sobre cada ponto, né, que você está no momento, para daí sim você pôr consciência para ir melhorando cada pilar da sua vida. E depois a gente falou sobre o propósito de vida, que é o seu motivador, é aquilo que motiva você a agir e buscar também novos conhecimentos, novas conexões, buscar melhorar também. Então, o propósito de vida é o que vai te guiar nessa jornada. E a gente falou também sobre pilar profissional, né? Como você se posicionar na sua área de atuação. E no segundo módulo a gente falou sobre o ritual matinal. É uma estratégia para você performar no seu máximo durante o dia e conseguir aí vencer a procrastinação e atingir os seus objetivos todos os dias. E agora a gente está trazendo o módulo dos relacionamentos, que aí você começa a sair de você e se expandir para o mundo, né? Aí você começa a fazer conexões com as pessoas que fazem parte do seu ambiente pessoal ali. E então o primeiro passo é os relacionamentos afetivos, conjugais, né? E é por isso que eu trago aqui a Paula para nos ajudar nessa jornada e para a gente conversar um pouquinho também sobre a nossa visão e como construir aí um relacionamento que realmente também nos nutre e nos apoia para a realização do propósito de vida. Então a gente vai falar nesse módulo sobre relacionamento interpessoal, né? O relacionamento com você, né? Consigo mesmo, para daí sim você começar a se relacionar com outras pessoas, né? E também a gente vai falar sobre liderança, independente do momento que você esteja vivendo, seja um empreendedor, um autônomo, um pai, por exemplo. Se você só está pensando em empreender, já é importante você já saber a arte de influenciar as pessoas para que você consiga aí parceiros para o seu negócio, para a sua ideia. O primeiro passo aí é você primeiro ter clareza do seu propósito de vida, né? Para você conseguir comunicar para as pessoas com clareza para onde você está indo, qual a sua intenção, para que as pessoas do seu lado possam se posicionar e entender, né, todos os seus passos aí. E o segundo passo é a clareza, né? Depois que você encontra o seu propósito, vai ter clareza do que você vai fazer, como é que você vai atuar e depois você tem claro, aí você tem que pensar como que você vai trabalhar isso nas relações, porque ter clareza do que vai fazer é fácil se você viver num mundo isolado, só que não é assim, né? Só que não, né? Isso, a gente precisa de pessoas, né? Se conectar com outras pessoas que têm outras habilidades, porque sozinho a gente não consegue fazer tudo, né? É muita coisa. Então a gente precisa de ajuda, se relacionar. E se relacionar de maneira efetiva, né? De uma forma estratégica, assim, porque você vai entender que existe estudos, existe pesquisa, existe toda uma lógica por trás dos relacionamentos. E aí a
pode falar que relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, a gente não fala só relacionamento sobre namorados. Existe pilares, tem o profissional, tem o familiar, tem a relação com parceiros e parceiras, tem o sócio, entendeu? E você precisa ter um certo equilíbrio em todas as áreas, entendeu? Estar bem, estar se comunicando bem, mas começa se relacionando bem com você mesmo. Então, a gente sempre vai abater no autoconhecimento. Quando você se conhece, você se entende, sabe o que quer, de onde está, onde quer chegar, e aí você se relaciona geralmente com alguém que acompanha essa ideia, que ao menos entende, a qual você comunica bem, a qual você consegue pôr em prática, porque assim, ter um propósito, estar rodeado de pessoas que lhe jogam balde de água fria, que não te interpretam bem, no qual você também não está bem com você e fica tentando provar para os outros que as suas ideias são boas, servem, isso, aquilo, isso é um atraso enorme e é muito cansativo, exaustivo e tende a ser furada no seu propósito de vida, com certeza. Muita gente aí já teve lá em vias de uma mãe, um filho, alguém que é importante, geralmente um relacionamento que é importante. Próximo, bem próximo. Que é importante pra você, boicota. Na realidade é sempre você que se boicota, você que deixou aquilo, se permitiu aquilo na sua vida. É por isso que nós vamos falar um pouquinho dos relacionamentos, como lidar com as pessoas que você quer e ama e que você trouxe pra sua vida para viver com você, sem que isso afete o seu propósito, afete quem você é, aonde você pretende chegar e possa viver bem a relação ainda assim, entendeu? Porque não precisa ser uma briga, não precisa ser uma luta, né? Porque assim, o mundo Next Level, todo esse mundo paralelo que a gente está construindo, co-criando, é um mundo de infinitas possibilidades, é um mundo novo que a gente também está descobrindo, entende? A gente está trazendo novas pessoas para esse novo mundo. Então, a gente vai precisar ter clareza também de como construir novos relacionamentos, atrair novas pessoas para nossas vidas, né? E você vai entender que realmente a frase que eu citei no início, que o seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno, faz muito sentido. Porque a maneira como você pensa, suas crenças, ela vai interferir na forma como você atrai as pessoas. Você vai atrair pessoas que estão vibrando na mesma energia, nos mesmos pensamentos que você. Então, a partir do momento que você vira a chave, que você começa a pensar de forma mais abundante, de gerar valor para as pessoas, de se conectar com as pessoas antes de pedir alguma coisa, você vai perceber que vai ter um grande avanço aí, né? Na forma como você se relaciona. E a gente vai falar também sobre network e parcerias, né? Porque é muito importante também. Tem até um livro chamado Nade com os tubarões sem ser comidos vivos. A ideia desse autor, que eu esqueci o nome, mas é mais ou menos assim: você identificar alguma referência, né, do mercado que você está atuando e você ter uma estratégia de como se aproximar dele, para você conseguir parceria, né, com esses experts, com esses especialistas. Então, a gente vai passar uma estratégia de como você fazer esse tipo de conexão com essas pessoas que já são tubarão, né? E aí você vai pegar uma carona com eles sem ser devorado vivo. Geralmente os peixinhos que nadam ali próximo do tubarão, eles são comidos, mas ele vai te ver como uma parceria, né? Mesmo você sendo pequeno. Tem toda uma estratégia por trás disso. E a gente vai trazer também aqui 3 princípios básicos sobre como se relacionar de forma efetiva, de forma amorosa, de forma recíproca. Então, o primeiro princípio é o princípio de amar o silêncio.
muito relacionado à meditação, né? A gente se auto-observar, a gente silenciar um pouco, né, as nossas falações internas e observar mais os nossos sentimentos, nossas emoções, para daí sim não só reagir, mas agir de forma positiva. E no próprio silêncio a gente encontra aí a nossa essência, né? E geralmente se aproximar de outra pessoa não significa se afastar de si. E é o que mais acontece na realidade. Então por isso que fica esse buraco, esse vazio, e você tenta se preencher de outras pessoas e aí você, claro, cai fora do seu foco, dos seus objetivos, dos seus propósitos. Então amar o silêncio significa entrar para dentro de si, se conhecer de fato como você é, com todas as suas limitações, mas com todas as suas potencialidades, entender os seus valores, os seus critérios, crenças que estão te boicotando de chegar onde você quer. Você precisa entender qual é o seu universo interno para sair para fora, para se relacionar, quando você está bem com você, o resto afora começa a conspirar a favor. Quando você está de mal com você, porque muitas vezes você não sabe que você está de mal com você, né? Você olha, então você não sabe que você não tem uma série de aceitações sobre questões suas e nem tem como trabalhar essas questões, porque se você não tem essa consciência, esse espaço, como é que você vai trabalhar questões que você acha que te limitam? Você só vai se julgar e se afastar, e você vai reproduzir no externo tudo que você tem dentro do interno. O mundo externo reflete o mundo interno. E daí também o lance da maioria das pessoas preencher com coisas, né, externas, sempre buscar externo para preencher um vazio, seja colocando pessoas, né, criando expectativa de pessoas, drogas, baladas, tal, tá sempre se projetando para fora ao invés de voltar para dentro e ficar no silêncio ali. Então o livro da Helena Blavatsky que fala sobre a voz do silêncio. É um livro bem profundo, que fala sobre essas questões da gente encontrar a nossa essência no meio do silêncio. Silêncio, a princípio, ele é meio que ensurdecedor. Você pode reparar que quando você para na sua casa, você fala mais, você tem uma TV, uma música para ouvir, uma coisa para arrumar, sempre porque na realidade você não quer escutar aquelas vozes internas. A sua alma dizendo que ela está sentindo muita dor, você precisa olhar para uma determinada dor, um trauma, um vazio. Aí vem essas inquietações, eu preciso sair, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E ela vem camuflada de otimismo, de bem-estar. Muitas vezes eu mesma me peguei muitas vezes assim, eu gosto de pôr músicas, minhas músicas me deixam bem de alto astral, mas na realidade eu não queria olhar para algo que estava ruim. Então, essa é uma das fugas, mas a gente tem várias fugas, então você falou na comida, nos jogos. E a gente está no mundo de entretenimento, onde tudo externo está para nos estimular. E a gente vai fugir do interno nesse universo de coisas que estão aí, né? Nos contemplando, né? Viva melhor, lazer aqui, entretenimento ali, produção aqui, interação ali. E com você interage, né? Como que você vai se relacionar se você não se relaciona com você? É uma coisa para vocês pensarem aí. Quanto que eu fico comigo, mas comigo mesmo. Não é com o celular, não é com a música, não é com a limpeza da casa, não é com nada disso. É ficar com você mesmo. E não precisa também ser passivo, parado, entendeu? A gente fala de meditação, mas a meditação parece uma coisa chata, que você tem que ficar parado, que você não vai pensar como se você pudesse mesmo não pensar. Não é questão de não pensar. Você vai desacelerar os pensamentos e aí você consegue ter um olhar de observador da própria realidade, porque você vai começar a olhar que existe uma mente que
está julgando o tempo todo. Vai começar a perceber sua falação interna e perceber que ela está cheia de critérios e falando o que você é, o que você não é, o que a vizinha foi, o que fez, o que não fez. E aí você vai falar, mas o que é real disso? E aí você começa a entrar no até agora. E agora o que eu tenho? Eu tenho esse corpo, tô sentindo meus pés aqui nesse chão, eu tô sentindo minha coluna aqui, tá doendo, parada, ereta. E aí você vai abstraindo e você começa a olhar para sua mente o que ela está pensando. E aí você começa a entender que boa parte do que você acha que pensa não é seu. São condicionamentos, memórias suas que estão sempre referenciando o que você vive e te trancam numa situação de reação involuntária, entendeu? Sobre as coisas. Aí você fala assim, eu não sei porque sempre que eu vou fazer tal coisa eu acabo fazendo assim. Claro que você acaba fazendo assim, você vai lá na tua memória, você está deixando sua mente no piloto automático. Se você para e começa a olhar essa mente trabalhando, você não precisa interferir, você só olha para ela. Observe. E aí você começa a perceber o que ela sempre faz, como é o modus operandi dela. E aí você começa a ter um pouco de domínio, um pouco de autonomia sobre você. Isso é ter consciência. Isso é... E aí depois, a partir desse momento que você começa a fazer esse autoconhecimento, começa a ter um pouco de autodomínio, dá pra você interagir, porque quando você tem autodomínio, a sua interação não é mais reação com relação às pessoas. Entendeu? Também não é mais comprar sugestões das pessoas, tentar se portar sobre a expectativa das pessoas, entendeu? Ou gerar expectativas sobre as pessoas. E é daí que nasce o amor próprio. Que aí você já percebe o que te fez mal, o que está te ferindo, e aí a partir daí você começa a fazer novas escolhas. Até uma reação negativa, por exemplo, você percebe que ao mesmo tempo que você está gerando um sentimento negativo no outro, você está gerando para si também. Você vai acumulando aquilo. Porque intrinsecamente a gente quer ver o outro bem, a gente quer sempre ser amado e amar, entende? Essa é a nossa intenção. Mas às vezes quando a gente está com o coração sujo, magoado, ressentido, a gente replica isso. E não é o que a gente quer fazer. A gente quer amar, a gente quer tratar as pessoas bem. Mas aí, nesse silêncio, quando a gente começa a compreender isso, aí surge o amor. Né? O amor próprio. O amor por nós mesmos. E aí nasce também o amor em estar sozinho. E a partir do momento que a gente chega nesse estágio de se amar incondicionalmente, aí é o momento que a gente está pronto. E aí surge uma pessoa especial na sua vida que muda tudo. E surpreende. Você não está nem esperando e de repente a pessoa Quando aparece. você para de precisar dessa pessoa, essa pessoa aparece. Isso. Porque Você se surpreende, porque às vezes é até melhor do que você estava imaginando, entende? É incrível isso. E realmente o mundo externo é o reflexo do mundo interno. Isso, de fato. E uma outra coisa também, para não gerar mais dores e sentimentos negativos, ressentimentos, é o lance de não criar expectativa sobre a outra pessoa. Né? De não ficar esperando uma reação da outra pessoa, entende? Uma ação. E aí entra também o lance da clareza, da gente comunicar quais são as coisas que nos incomodam, que a gente, né, gostaria que fosse, deixar isso bem claro, para que a pessoa possa se posicionar e a gente ter clareza se de fato aquela relação vai vingar ou não, né? Eu acho que não seria nem se ela vai vingar ou não. Tipo assim, será que me interessa? Será que isso é o que eu procuro? Ou eu tô aqui só pra não ficar sozinho? Só pra não... Porque quando você tem claro o que você quer e deixa claro pra pessoa que tá com você, vocês têm chance de avaliar. Isso me serve, isso é legal, eu quero experimentar, eu tenho interesse de conhecer o que é esse teu universo, o que você tem de proposta. Eu também tenho uma proposta parecida, eu não tenho uma proposta parecida, mas me interessa
conheça esse mundo, você não gera falsas expectativas, você trabalha com o real. E trabalhar com o real, ainda que não seja o que você espera, mas não te gera frustração. Exatamente, porque você já sabe o que esperar. Então você tem ali a possibilidade de se posicionar, se você quer continuar ou não. Se você continuar sabendo que é daquele jeito. Então é isso, é verdade. Se existe uma medida do ceder para aquilo que você espera, entendeu? Tudo é uma relação custo-benefício, inclusive nos relacionamentos. Relacionamento, não existe essa coisa de amor incondicional no relacionamento, no sentido de que relacionamentos são trocas de energia. Então sempre você está recebendo e doando. Agora, o que você está recebendo lhe agrega, é o que você queria, está sendo uma propulsão para você, está lhe tornando alguém melhor, está lhe ajudando nesse processo até do autoconhecimento. Não é sem questão de não ser ruim, porque existem situações que são difíceis, existem situações que doem, e às vezes isso é para crescimento, não é esse o problema do relacionamento. Agora, desde que você esteja consciente, poxa, essa frustração que eu tive com meu namorado foi culpa minha. Eu pus nele esse tipo de expectativa. Por que eu ponho esse tipo de expectativa? Porque talvez eu não esteja satisfazendo em mim algo que eu tô querendo que ele faça pra mim. Exatamente. Entendeu? E aí que é importante a comunicação clara, objetiva e educada. E aí entra o lance também de um paradoxo aqui, né? Que pra gente estar bem no relacionamento, a gente precisa ser egoísta, assim. Do ponto de vista, por exemplo, eu preciso estar bem comigo, preciso entender quais são os meus valores e ser fiel aos meus valores, entende? Aí sim, consigo compartilhar com ela e somar, né? Porque senão você cria um sacrifício. Você pensa que você está depositando algo na relação, mas na realidade você está subtraindo de você. Quando você subtrai de você vai cobrar de alguém. E seu parceiro não tem culpa do que você subtraiu dele. Ele não tem culpa dessas expectativas que você gerou. Então, realmente, quando ele fala o egoísmo, é no sentido assim: eu preciso estar pleno e inteiro e encontrar uma pessoa que seja inteira, para que juntos nós nos tornamos acréscimo um ao outro. Não ela me completa e eu completo ela. Entendeu? E isso não existe. Não adianta você pensar, porque como é que uma pessoa pode completar você se nem você sabe o que você quer e precisa para você? Você quer que outra pessoa venha de fora, estranhe e descubra tudo que você quer e precisa de todas as suas necessidades e supra. E aí você faz um monte de coisa para essa pessoa que você deveria estar fazendo para você. Aí você faz para ela e ainda no final fica pensando assim: caramba, eu fiz, eu dei, eu queria. E aí, mas você imaginou assim que você ia dar um monte de coisas que você quis dar, porque você deu porque você quis dar, para que ela te retornasse alguma coisa. Exatamente. Muitas pessoas, por exemplo, até vê uma pessoa assim que tem algumas características que interessa, mas tem outras que são intoleráveis para ela, assim, são até intoleráveis. E ela acaba, não, beleza, vou me relacionar, tipo, auto se engana, né? E aí, dentro da relação, tenta mudar o outro. Tipo, tenta encaixar o outro. Ajustar. Dentro de uma forma que não encaixa. E aí, isso a longo prazo vai explodir, vai vazar por algum canto. Exatamente. E aí tem uma frase do Osho que diz assim: se você ama uma flor, não acolha. Porque se você acolher, ela deixa de ser o que você ama. Ela deixa de ser uma flor. O amor não está na posse. O amor está na apreciação. Então, é isso. A gente manter esse olhar apreciativo, né?
de admiração pelo outro e manter isso sempre, essa admiração, e manter o coração limpo para que o amor possa fluir, né? E a partir do momento que a gente vai guardando ressentimentos e vai sujando o coração, fica difícil o amor fluir, né? Então é importante a gente estar sempre atento para isso. E aí entra a questão do perdão, né? Então o amor, os relacionamentos afetivos, conjugais, eu falo até outros tipos de relacionamentos também, como sociedade. Então eu trago aqui um alerta, né? Porque os relacionamentos eles passam por 3 etapas. Primeiro vem a fase do vislumbre, né? Da paixão, onde tudo é perfeito, tudo é legal, ali as emoções são flor da pele, tudo é tolerável, tudo é legal. E depois a segunda fase, que esse fogo, essa chama vai se apagando, né? Aí vai surgindo os defeitos, aí vai surgindo os desconfortos, né, na relação. E aí que a gente precisa ter uma maturidade de entender sobre isso, né? Para que a gente passe para um outro nível, o próximo nível, que é o nível do amor mesmo. A gente, independente do desconforto, né? Porque às vezes o ego ele vai estar ferido ali. E a única coisa que ele quer fazer é reagir, tentar desculpas, jogar a responsabilidade pro outro. Mas quando a gente assume a responsabilidade e a gente age de forma positiva, isso sim é um amor, né? É um amor maduro, é um amor ágape, né? É um amor verdadeiro. É muito difícil. Eu acho que não tem como pular a fase da paixão. As pessoas falam que a paixão é muito nociva, porque ela é um vício, ela mexe com as suas endorfinas, ela mexe realmente com o nosso organismo e é viciante. Você, a princípio, isso é uma paixão até por um hobby. A princípio, o que existe é uma necessidade basicamente orgânica do outro, te cega de todos os pontos que você poderia considerar negativos ou que não. Então é aquela tendência de você olhar e só ver perfeito. Até o defeito fica bonito nesse caso. E tudo bem, todo mundo se apaixona. Não estou falando que você não vai se apaixonar. A gente se apaixona. Eu penso particularmente que Deus fez a paixão para que as pessoas possam se aproximar, porque se elas não se apaixonarem, elas sempre vão ficar na retaguarda, porque vão ficar muito no racional. Só que a paixão, ela tem tempo, ela tem um prazo, e ela vai acabar para cada um. Então, o que resta? Resta que você constrói a paixão. Então, assim, a paixão, com o tempo, ela vai abaixando. Mas você pode realmente ver o que é real nessa relação e gerar construção ou gerar destruição. Aquela pessoa que você achava tão linda, tão maravilhosa, de repente você começa a achar horrorosa, aquela pintinha, aquele cacoete que a menina tinha, que você fala assim, ai que gracinha, ela faz aquilo, acho tão bonitinho, começa a virar toda hora, ai, já não vem que ver mais ela fazer isso. Então você começa a ficar de saco cheio de ver as coisas que até você achava legal. Ou você começa a entender que é um ser humano, vai ter algumas limitações, mas que dentro daquilo que você construiu com aquela pessoa, você fala assim, pô, vale a pena. A gente pode trabalhar isso aqui, a gente pode melhorar, mas não pensando que você vai mudar outra pessoa, tem que os dois querer, é um terreno onde vocês regam, entendeu? Os dois precisam regar, entendeu? É o ganha-ganha, entendeu? Quando ela fica bem, eu também fico bem. Quando ele fica bem, eu também fico bem. Não se trata de competição, se trata de colaboração, de construção, de comunicação, de reacordos o tempo todo. Pera lá, eu falei isso, mas hoje eu tô vendo que isso não funciona também, não é tão desse jeito, então eu queria te pôr que as coisas agora são assim, eu sinto assim, e
você, como você sente com relação a isso? Porque o respeito pelo que o outro sente também é importante, porque se você quer ser respeitado no que você sente, você tem que respeitar o que o outro sente. E aí se constrói aos poucos. Uma outra coisa interessante também para manter os relacionamentos é o propósito de vida. Porque quando a gente tem os propósitos, né, bem alinhados, não quer dizer que não vai ter desafios. Vai ter desafios também, mas vai manter o casal unidos e com uma visão de onde eles querem chegar, qual é a melhor versão que o casal pretende alcançar junto. Então é importante trazer clareza, sentar, falar sobre para onde você está indo, qual é a sua visão de longo prazo, o que você quer se tornar, né? Para que a pessoa tenha essa clareza, porque se ela não tem isso, claro, de você, ela dificilmente vai conseguir te apoiar, vai conseguir contribuir com o seu trabalho, né? Com o seu propósito. E quando a gente tem essa clareza, fica mais fácil, né? Pro relacionamento. É muito triste você abrir mão de um sonho por causa que a pessoa com quem você está não consegue, não está alinhado com isso. E também não é a questão de alguém fazer o que não gosta por causa de você. É a questão de você ter mentes alinhadas, entendeu? Quando você tem um filho com alguém, por exemplo, existe um alinhamento entre o pai e a mãe sobre o quanto é importante a criação daquele filho, a escola que nós vamos dar, o que a gente pretende para aquela criança. Isso é um alinhamento do casal, entendeu? Os dois têm a mesma pretensão comum, que esse filho cresça saudável, que ele esteja preparado para o mundo. Então é um alinhamento de pai e mãe. Assim tem com carreira, por exemplo, uma mulher que estudou muito para trabalhar numa determinada área, que ela precisa viajar, que ela precisa... Então, concorda que ela tem que arranjar um parceiro que, ou no mínimo, ele curta viajar com ela, ou que ele tenha uma vida... Mas também não pode ter uma vida tão paralela assim que nunca se encontra, porque paralelas não se encontram, apesar de andar alinhadas. Você tem que entender isso também. Senão você vai ter uma pessoa maravilhosa a qual você visita de vez em quando, entendeu? Então é importante que os dois entendam e queiram e tenham algum tipo de ambição a longo prazo parecida, entendeu? Claro que cada um tem o seu universo pessoal, amigos pessoais, gostos pessoais, entendeu? Não tem como ser tudo, mas assim, aquilo que é mais importante pra mim tem que ser pra pessoa que eu gosto, porque senão em algum momento da vida a gente vai se olhar e vai ser estranho, a gente vai começar a andar cada um para um lado e cada vez se afastar mais, né, amor? Porque assim, por exemplo, pode começar, a gente pode olhar assim, não tem muita diferença, entende? Mas no longo prazo, olha como que a coisa vai fazendo. É como a Paula tá falando, lá na frente vão estar totalmente desconectados totalmente. Entendeu? Aí fica esses casais que são casados de aparência, não se separam, mas que não tem mais nada a ver, um nem conhece o outro. Um nem sabe quem é o outro na realidade. Entendeu? E os filhos sentem, né? Uma relação não cresce bem assim, não adianta. Uma linha muito tênue a sua individualidade com o seu relacionamento. Não perder a individualidade é importante, porque eu sou um ser, eu tenho anseios pessoais, eu tenho gostos, eu tenho vontades, como o Daniel também é. Então, até que ponto eu tô alinhada com ele, mas que não me machuca as minhas necessidades pessoais. Ela não se anule na relação. E vice-versa. Mas que não pode ser assim, tipo, a minha individualidade ela não pode ser exclusiva no sentido de excluir o Daniel.
entendeu? Como... É como uma intersecção entre dois mundos, entendeu? Eu sou um universo, o Daniel é outro universo, mas a gente tem que ter algo em comum. Tem um ponto ali que é o propósito, né? Que é aquilo que faz sentido para a alma. E aí, a partir daí, a gente vai ajustando para nutrir essa terceira pessoa, que é a relação, né? Como se fosse um filho. Então, é um processo, né? De construção e de constante exercício para trazer a clareza, né? Tá sempre trazendo a clareza para a relação e voltando sempre pro propósito para saber se está ajustado ali a expectativa do casal. Então eu trago aqui um desafio sobre trazer clareza. Então o que você vai fazer? Você vai sentar com a pessoa mais próxima de você, com a pessoa que você convive, e você vai falar sobre o seu propósito de vida, que você almeja daqui a 30 anos alcançar, e também compartilhar um pouco sobre o seu desenvolvimento pessoal, porque é muito importante, né, você falar, porque quando você inicia o seu processo de desenvolvimento pessoal, naturalmente você vai precisar abrir mão de algumas coisas, né? Você começa a expandir a consciência. Por exemplo, algumas pessoas têm um insight lá de parar de comer carne, sabe? E aí isso vai interferir no dia a dia do casal, né? Então é importante trazer isso. E uma outra coisa também é, como a Paula estava dizendo, de respeitar a individualidade de cada um, né? Por exemplo, tem uma das pessoas acorda mais produtiva à tarde, outra é mais produtiva de manhã, sabe? Então, de respeitar É o tempo, o ciclo de cada um. Por exemplo, eu percebo, eu e o Daniel, apesar de a gente ser muito alinhado em algumas coisas, nós temos características diferentes. Eu sou mais rápida, eu sou muito agitada, então minha mente é assim, ó. Eu sou muito despachada. E o Daniel, ele é bem... ele é mais metódico, mais compassivo. E aí poderia ser um problema entre a gente, né? Porque... Então, o que a gente procura fazer? A gente procura colocar isso dentro daquilo que se encaixa, entendeu? Por exemplo, a gente estava cozinhando, né, domingo. Eu sou super rápida na cozinha. E o Daniel é aquele cara que ele vai apurar um molho, ele vai experimentar, ele vai falar, aqui precisa um toquezinho de manjericão. E eu sou a pessoa que vai picar todos os ingredientes em 2 segundos, limpar a pia, arrumar os copos, sabe? Então como que a gente faz? Eu faço aquilo que eu faço de melhor. E ele faz o que ele faz de melhor. Nenhum atrapalha o outro. Que se eu fico dando palpite, você, nossa, Dan, você ainda não fritou esse alho, essa cebola, mas já põe isso. Ele não consegue ser ele mesmo, ele não desenvolve o que ele ia desenvolver. E vice-versa. Se ele fala assim, vai com mais calma. Não, eu fui fazer algo que eu faria bem dentro das características que eu tenho, entendeu? E aí não perturbou ele, porque eu não fui acelerar ele, eu fui fazer aquilo que eu podia fazer da minha maneira acelerada de ser, entendeu? Então assim, é para todo mundo. Uma pessoa não necessariamente tem as mesmas características que você, isso não quer dizer que ela esteja desalinhada com você. É colocar ela dentro dessa engrenagem toda do teu sistema de vida, colocar ela na posição que ela funciona melhor, entendeu? Se um acorda cedo e o outro acorda tarde, qual o problema? Vai fazer outra coisa, entendeu? vai Você ler um livro, vai você correr, acorda cedo, vai caminhar, enquanto caminhar. o outro tá ali tirando a sonequinha de manhã, porque pra ele é importante dormir até um pouco mais tarde.
entendeu? Não precisa, não há necessidade, vocês não precisam estar o tempo todo junto para estar alinhado. Alinhado não é isso. Alinhado é se entendendo. É estando claro um com o outro. É não incomodando o outro. Que o meu jeito de ser não incomode. Não seja desconfortável com o meu companheiro e vice-versa. Mas também que eu não anule meu jeito de ser para que o meu companheiro não se sinta incomodado. Isso é estar alinhado. Entendeu? Então é preciso comunicação, é preciso entendimento, é preciso respeito pelo outro, respeito por si próprio. E a gente vai trazer também aqui como desafio uma estrutura de comunicação autêntica. Como você pode se comunicar sem ser violento na comunicação, né? Na hora que você... Geralmente quando está na segunda fase lá dos defeitos, o casal já está cheio de ressentimento, já tem mágoa, então fica muito difícil conversar. Um fala um A, o outro entende um B, leva pro lado pessoal. Então, assim, um dos desafios é não levar pro lado pessoal, sempre tentar entender o que... Isso é um desafio. Porque geralmente a gente tende a levar pro lado pessoal quando a pessoa está trazendo alguma coisa que está incomodando ela. Mas isso não quer dizer que há uma desaprovação com você, e sim um comportamento que a gente sempre acha que é a gente. Não, é o comportamento, você não é ruim, seu comportamento me incomoda. Como que a gente pode resolver isso? Tem uma forma da gente resolver isso sem... E também você vai voltar pra você mesmo, porque às vezes você tá achando que é o comportamento do outro, não, é você que tá mal com você. Isso. Exatamente. Depois você coloca na comunicação, você traz ali uma discussão. Você traz uma discussão em pauta, né? Não, vamos aqui, olha, eu preciso falar com você uma coisa que tá me incomodando. Aí, geralmente, você fala como se o Dan fosse resolver. Não, o Dan não vai resolver. Você vai olhar o que te incomoda. Você coloca lá, eu sinto que você não... Depois você começa a olhar, mas eu sinto que você, ou é eu que não? É uma coisa de você compreender melhor o que está acontecendo, deixar claro para o outro como você se sente, deixar claro para você mesmo como você se sente. É interessante que quando a gente traz isso, que a gente está sentindo, e não acusa o outro, você fez isso, você foi egoísta, você foi isso e aquilo, você dispara no outro uma reação, um mecanismo de defesa. Geralmente o outro vai se defender. Não, você quer isso, você quer isso. Agora quando a gente traz o nosso sentimento, eu tô me sentindo assim, eu tô incomodada com essa atitude, o que a gente pode fazer? Você convida a pessoa a se colocar ali no seu lugar, tentar entender a situação e juntos pensar numa solução para solucionar o problema, que isso vai trazer benefícios para a relação e ambos vão ficar bem, né? Então não é uma disputa, uma competição, é uma cooperação com relação à relação, né? O relacionamento. A discussão em si, toda discussão ela deveria ser isso, pelo menos, né? Vamos pôr na mesa meus argumentos, meu modo de pensar, meu modo de enxergar o mundo. Você põe o seu, e eu passo a ver o seu, você passa a ver o meu, e aí junto dá pra pensar como que é um jeito que não fica complicado pra você, que não fica complicado pra mim. Porque assim, não necessariamente realmente o outro tem culpa do que você sente, mas ele também pode te ajudar. Isso, ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar. Quando ele te compreende, porque a intenção às vezes ele também não quer te magoar. Só que você chega pra ele e fala, porque você faz isso e me magoa. Ele se sente cobrado, e aí ele sente raiva, e aí é que ele não vai cooperar. Porque ele não tem a obrigação de cooperar com o que você sente para com você mesma. Mas quando a coisa é colocada de uma maneira organizada, de uma maneira respeitosa, olha, eu sinto isso, quando você faz isso, o que me acontece é isso. Você não está dizendo, olha, você é o culpado de eu sentir isso. Você está dizendo, quando você faz isso, assim acontece dentro de mim. Então o outro pode parar para pensar se
Para ele é tão importante fazer aquilo, ou pode até te falar, não, mas então não interprete assim, porque na realidade quando eu faço isso é meu pensamento, e desmistifica algo dentro de você também. Então é bom comunicar de maneira educada, onde você coloca em pauta o que você sente, sem dizer que é o outro que é culpado, e sim, poxa, eu tô sentindo isso, você sabe me ajudar? Como que eu posso melhorar isso aqui que eu tô sentindo? Não tá legal. E às vezes ele se sente até participativo. Pô, por que não? Eu gosto dessa pessoa, não quero vê-la mal. Então, o que eu posso ajudar? Vamos conversar sobre isso. Olha, meu amor, você tá vendo coisas que não é assim. E eu acho que duas cabeças pensam melhor que uma. Se elas estiverem pensando em ter uma solução que seja boa para os dois, né? Se comunicando com clareza e de forma autêntica, né? Porque às vezes a gente também fica meio receoso de trazer um sentimento negativo, com medo de ser desclassificado, de demonstrar vulnerabilidade, mas isso é muito importante, assim, porque todos nós temos as nossas fraquezas, temos vulnerabilidades e faz parte, né, de cada um e do todo também. Então, para que a relação se fortaleça, é importante assim, a gente entender qual é o ponto fraco do outro e ajudá-lo, né? Porque isso vai beneficiar a relação. E quando você também se desarma e se mostra frágil, você está se dando a oportunidade de ser afetado. Você está gerando intimidade. Porque não tem coisa melhor do que quando você aceita, ser aceito, assim como você é, inclusive nas suas fragilidades. Porque é muito fácil ser aceito quando você é o forte, quando você é o invencível, entendeu? Quando você pode falar assim, olha, eu sinto vergonha disso e aí a pessoa fala assim, não, tudo bem, te entendo, te aceito assim. Pô, coisa mais maravilhosa que tem, porque ninguém é sua fortaleza, ninguém é o que... Então você tem que ficar o tempo todo escondendo suas fragilidades para o seu companheiro, para sua companheira, é muito cansativo a longo prazo. É o mal que você está fazendo para si e para a relação. E lá na frente vai... Isso, aí se vocês quiserem aprofundar mais no tema, tem um livro chamado Comunicação Autêntica, do Marshall Rosenberg. Aí pesquise aí na Amazon, que é bem interessante esse tópico, né? Agora a gente vai falar sobre as 5 linguagens do amor. A gente também, eu já vi vários casais se separando por questões assim, simples, porém não é fácil. Mas ter consciência dessas formas de receber e transmitir o amor é muito importante, porque às vezes transmitir um amor achando que é a forma como ela recebe o amor, isso pode gerar um problema muito grande, porque dependendo, ela vai interpretar como se fosse um idioma totalmente desconhecido para ela, tipo um grego, sabe? Ou seja, eu tô te falando eu te amo, só que eu não escutei isso porque eu não conheço essa linguagem, né? E é o mais comum, cada um dá ao outro aquilo que considera amor, entendeu? Então, às vezes, para um homem, amor é exatamente trabalhar para sustentar, para trazer aquela mulher todo o conforto, toda a dignidade que ele acredita, entendeu? Que é importante. E ela só quer que ele lembre da data do aniversário dela. É a coisa mais comum do mundo. E às vezes ele não lembra da data do aniversário, mas ele não esquece de que ela gosta de ter, sei lá, coisas boas em casa, entendeu? Ele sabe quanto ela investe com a aparência, ou com os móveis, isso, aquilo. E ele quer ter um puta de um bom emprego pra dar isso a ela. E ela sente que ela não tá sendo notada, que ela não tá... Ele tá notando, só que do jeito dele, e ela não tá entendendo, entendeu? Então, as linguagens do amor, ela fala um pouco disso, da maneira que
que eu mostro o meu amor e a maneira que você interpreta. E se você não consegue interpretar, você não recebe. Porque é exatamente isso, assim, você ainda está falando grego para outra pessoa. A pessoa não vai entender, porque o código dela não interpreta aquele código, né? E as linguagens do amor, as 5 linguagens são elogio, são palavras positivas. Nossa, amor, como você tá linda, como você ficou bem com essa roupa, né? E às vezes a pessoa só precisa, ela sente amada sendo elogiada. E aí tem a segunda, que é por meio de presentes físicos, né? Você comprar alguma coisa que demonstre que você lembrou dela. É como se você materializasse o seu amor. Exatamente. Olha, aqui não tem como negar, olha o amor aqui em forma sólida pra você ver, meu amor. Né? Pra algumas pessoas é isso, o presente é isso, olha. O amor de forma sólida. Ah, legal, olha. Eu te observei, eu sei o que você gosta, e eu me conectei na hora ali que eu vi aquele objeto e eu trouxe porque eu lembrei de você. E às vezes é isso que a pessoa precisa. Uma outra forma de demonstrar e também de receber amor é através de um toque, um carinho, assim, uma mão no ombro, um aperto de mão, né? A gente vê, por exemplo, filhos, isso acontece às vezes com relação aos pais e filhos. O pai fez de tudo para o filho ter uma boa escola, ser bem sucedido, ter saúde, ou seja, esse pai amava esse filho, mas nunca tocou, nunca abraçou. Isso não era então incomum algumas épocas atrás. Existem pessoas com traumas e com falta de intimidade com o pai e com a mãe, que são as pessoas mais próximas que a gente possa ter, que nos ajudaram a formar caráter, formar, né, opiniões. E ao mesmo tempo são os mais distantes, porque você nunca pôde tocar, porque sempre houve um distanciamento, uma crença de que eu tenho uma hierarquia diferente. Então, e para aquela criança aquele toque era importante, entendeu? Inclusive o toque, né, tem um estudo que fala que uma criança, eu não sei o nome, gente, eu vi isso faz muitos anos. Mas assim, o ser humano, ele precisa tanto de toque, é tão normal e tão natural, para não só o ser humano, todo o reino animal. Você vê que os animais se lambem, se esfregam, porque diz que se um ser humano nascesse e fosse colocado numa incubadora, na temperatura ideal, uma nutrição adequada, com todas as taxas analisadas, temperatura basal, tudo, ou seja, assim, o cara estava dentro de um processo totalmente mensurável de qualificação para a vida. E ele nunca fosse tocado, ele morreria. O toque é essencial. Só que o toque significa uma intimidade, nem todo mundo consegue lidar com a intimidade. E o que não quer dizer que você não ama. E aí que entra a questão da observação, né, da autopresença, assim, porque você só vai perceber isso no outro também se você estiver presente, né, porque às vezes pode ser uma afronta. Se você trouxer um presente que ela, por exemplo, que ela não gosta, ela é vegetariana, por exemplo, eu trago uma peça de carne e falo, nossa, trouxe aqui uma carne maravilhosa, mas... Seja maravilhosa pra você, mas... Você não me conhece, cara. Eu trouxe uma carne, sendo que eu sou vegetariana, entende? Demonstra até uma certa... Para a pessoa pode ser interpretado, porque assim, o que você ouve não é o que o outro falou. Uma pessoa que trouxe uma peça de carne com todo o amor é porque ela deve admirar muito carne. Porém, ela não entendeu que ela não prestou atenção em você, ela tá dando carne pra você, não era pra ela mesma. E aí a pessoa que recebe fala assim, poxa, isso pra mim parece uma ofensa. E se me conhecesse, sabia que nem carne eu como. Entendeu? E aquele cara que traz também um anel de brilhante, porque pra ele diz assim,
máximo, né? A Ferrari, o anel de brilhante. Por quê? Porque ele pensa assim, o valor para ele é uma coisa importante. Se ele pôs um valor muito alto num presente para uma pessoa, ele está dizendo para ela, você tem um valor máximo para mim. Eu compro uma pedra rara para você. E aí essa mulher fala assim, ele me enche, ele me compra Ferrari, mas no aniversário dos filhos ele não está em casa. O que adianta? Entendeu? Ele nos deu uma viagem pra não sei aonde, mas ele mesmo não estava com a gente. Então, às vezes não é falta de amor. É falta de receber o amor da maneira correta. E doar o amor da maneira correta. Quando você... Um exemplo que a gente fala, meu amor, é assim, presta atenção o que a pessoa te oferece, porque o que ela te oferece é o que ela quer receber. Exatamente. E vice-versa. Se a pessoa não conseguir ter essa delicadeza de perceber o que você doa, então diga. Também não tem problema nenhum. Fala assim, meu amor, olha, você gastou tanto nessa Ferrari, muito obrigada. Eu sei que pra você desempenhou um puta de um trabalho pra comprar essa Ferrari pra mim, mas eu gostaria muito mais que você fosse ao cinema comigo com as crianças. Fala, entendeu? Se você não falar como acusação, não tem por que a pessoa se ofender. E tem uma outra coisa que eu percebo, assim, que tem pessoas que ficam jogando palavras no ar, subentendido, para que o outro capte e faça do jeito que ela quer que faça, entende? E isso daí é um risco muito grande, porque seria muito melhor chegar e falar, eu gosto de ir ao cinema, gostaria de passar mais tempo com você, e falar. A pessoa dá indireta, ela quer que o outro perceba. E se ele não perceber? Isso significa que ele não gosta de você? Por que não a clareza, né, a objetividade? Mas não, você quer que a pessoa suponha. Ou às vezes porque você percebe, porque às vezes você tem uma empatia muito grande e percebe várias coisas no outro. Então você percebe quando seu marido tá com fome, então a cara dele, você fala assim, nossa, ele tá com fome, deixa eu acelerar aqui o almoço, Aí você fala assim, eu sou uma puta de uma mulher, mas ele não percebe que eu tava chateada naquele dia. Ele não percebeu, isso não quer dizer que ele é uma má pessoa, ele só não percebeu. Ele não é você, ele não tem as mesmas características que você, talvez ele não seja tão empata, não quer dizer que ele é ruim. Entendeu? Se você falar, quer dizer, às vezes ele vai na hora e fala assim, meu amor, desculpa, eu não percebi. Mas o que eu posso fazer por você? Diga quais são as suas necessidades. Se a pessoa se negar diante de saber suas necessidades, aí é o seguinte, tipo, ela não tá querendo colaborar. Talvez ela realmente não se importe tanto com você. Mas diga, não fica torcendo que a pessoa vai adivinhar, porque às vezes não. Isso vai causar ainda mais problema. E uma outra coisa também, que ela acabou de falar, né, da ajuda, do serviço. Você observar ali que a pessoa, ela gosta de você ajude ela, faça alguma coisa por ela, né, que leva um café na cama, faça alguma coisa assim, tipo... Põe o lixo pra fora. Põe o lixo pra fora, exatamente, é uma forma que ela sente amada. Repara que os gatinhos estão com fome e põe comida pros gatos, entendeu? É coisa simples. Exatamente. E tem uma outra forma também que as pessoas sentem amadas é por meio da atenção, de um olhar atento, de uma escuta ativa, de você simplesmente parar ali na frente da pessoa e ouvir o que ela tem para dizer, sem interferir, sem trazer dicas ou soluções, simplesmente ouvir. Às vezes a pessoa só quer falar. Às vezes a pessoa só quer falar. Tem naquele livro Homens são de Vênus, Mulheres são de Marte, ou vice-versa, que eu nunca lembro. Eles falam muito sobre a questão dos homens serem muito objetivos. Eles têm a questão do consertar, né? Então, quando uma mulher às vezes quer falar com um homem, ela quer às vezes ser só ouvida, saber que tem alguém que se importa, que ouve com ela, dividir alguma coisa.
o homem, na sua objetividade, na maioria das vezes, ele fala assim, ela chega e fala assim, ai meu amor, o meu patrão, você acredita? Ele pegou no meu pé, ele fez eu fazer aquele relatório tudo de novo, sendo que eu já tinha entregado e não sei o quê. E ela só quer dividir porque ela tá nervosa e ela quer, dispersar um pouco daquela energia naquela escuta. E aí o homem muito prático fala assim, meu amor, você tem qualificação, vamos fazer o seguinte, você pede as contas lá, porque também aí a gente já tô vendo aqui, você, olha, eu vou ter férias no mês que vem, você fica esse mês em casa, é tempo que você arranjou outro emprego. Ou seja, ele quer resolver. E ela só quer desabafar, ela não quer, ela tá pensando em momento algum do emprego, nem nada disso, e ele interpreta assim, ela quer uma solução. E aí ele dá a solução. Mas na verdade ele só quer atenção. Ela só quer atenção. Ela só quer a forma dela chamar atenção, trazendo um problema. Outra coisa sobre atenção é a seguinte, atenção não é parar e olhar para uma pessoa, atenção é atenção. Então assim, às vezes a pessoa vai e te fala alguma coisa e você realmente parou o que você estava fazendo para escutá-la. Só que você estava aqui, mas a sua cabeça não estava. Amanhã depois a pessoa conversa com você e ela percebe que você nunca esteve naquela conversa, só ela que estava. O fato dela não querer uma opinião sua, ela não querer que você resolva para ela, não quer dizer que ela não quer que você tenha escutado ela de verdade. Isso acontece, isso é muito comum. Entendeu? A pessoa parou ali, ou ela fala assim, pera lá meu amor, agora eu não posso conversar com você, eu não posso parar isso que eu tô fazendo para falar com você. Mesmo que ela fique um pouco chateada, é melhor você ser sincero do que fingir que escutou o que não escutou. Ou mesmo se ele também, que não é só... Porque às vezes os homens também chegam e querem contar algo do serviço e a mulher tá ali com o filho, tá com uma panela na panela... Não. Então, outra coisa também importante é separar um dia, um horário da semana para tá fazendo a manutenção da relação. Seja por meio de um jantar, caminhada juntos, assistir um filme. Aí vocês que vão decidir qual o momento ideal aí para vocês estarem juntos, né? Preferência o que conecte vocês, né? E para você ter trabalhos e tal, e aí acaba que mulher não tem. Criando argumento. Assim, né? Tô brincando. O homem, né? É racional. A mulher tem, mas ela consegue. Mulher é mais fácil tirar o tempo para a relação, né? Me parece que as mulheres gostam mais de tirar. Até porque mulher gosta de DR, né? Homem que não costuma gostar. Mas uma DR limpa, respeitosa, eu acho que ambos podem gostar. E é importante realmente ponderar e tirar esse tempo. E pense assim que é um investimento na relação. Todo tempo é investimento.
tempo é uma coisa rara, é uma coisa preciosa, e quando você tira ele para a relação, significa dizer que você se importa com a relação e você quer manter a relação. Exatamente. Está sempre aberto e disposto a se melhorar, né? Que como a Paula está falando, é um investimento, né? Então, cada passo que você dá uma sua melhor versão, a ser um ser humano melhor, você está contribuindo aí pro relacionamento, né? Então é isso. Então é muito importante ter esse momento do desenvolvimento da relação. Algumas linhas chamam isso de discutir a relação, né? DR, discutir a relação. Mas no caso aqui seria desenvolver a relação, né? De forma intencional, de forma consciente, para que essa relação dê frutifique. Então, e uma outra dica também é deixar muito claro assim quais são as suas reais intenções, para que você não fique criando suposições, tentando deduzir o que a outra pessoa tá pensando ou não. É importante fazer perguntas. Fulana, é isso mesmo que você quis dizer? Foi isso que eu entendi? Né? Então... que a comunicação, ela é muito tênue. Então, às vezes, a maneira como você fala, você acha que a pessoa entendeu. E não. Então, até você também perguntar, amor, o que você entendeu do que eu falei? É válido. Porque ele vai te repetir, aí você fala assim, não foi bem isso que eu quis dizer, foi isso que eu quis. Porque a gente, às vezes, acha que está colocando uma coisa e está colocando outra para a pessoa. Entendeu? E a pessoa querer saber de você o que você está dizendo também traduz que ela se importa com o que você sente, o que você quer trazer ali naquela discussão. Então, se é para discutir, as perguntas são totalmente válidas. Com certeza. Não evite. Esse é o momento de conversar, esse é o momento de falar. De trazer clareza. Isso. Ambas as partes. Isso. Então, o maior investimento que a gente pode fazer nos nossos relacionamentos é ter consciência e desenvolver um bom relacionamento conosco, para que a gente consiga se relacionar bem com as outras pessoas. Então, começa sempre na gente para partir para o outro. Exatamente. Então, você conversou com você, a hora de conversar com o outro. Isso. Que você conversou com você, você entendeu o que é que tá pegando contigo. E aí é hora de passar para o outro. Olha, me sinto assim, para mim isso significa assim. Às vezes a pessoa vai ter que desmistificar uma coisa que você supôs ou entendeu de um jeito que não era, simplesmente não era, e você tá ali interpretando aquilo e sofrendo por algo que não existiu, que foi só uma interpretação da sua cabeça. Isso. E uma forma da gente trazer presença é a meditação, né? A meditação é a melhor ferramenta aí para o autoconhecimento, para a gente serenar também as emoções e conseguir ter clareza do que realmente de fato está acontecendo. Se não é uma reação baseada numa vivência do passado, um trauma, alguma coisa, e daí sim ter consciência e agir de forma positiva, né, na relação. Muitas vezes você se sente reivindicando algo, mas esse reivindicar é com base no significado que você deu. Então, quando você procura estar consciente, quando eu falo essa parte do autoconhecimento, não é um momento só, tipo, de manhã eu vou meditar, de noite eu vou meditar, no sábado eu medito. É o tempo todo, você está presente, você está aqui, você considerar o agora. Tô aqui sentada com o Dan, tipo, agora o que é? Eu e o Dan estamos sentados, estamos focados em passar para vocês as nossas experiências e aprendizados com relação à melhora e à manutenção do relacionamento. É isso. Então, tipo, eu tô consciente, eu passei a ter clareza de que o que eu quero aqui é comunicar a vocês o que é ter consciência e
para manter um relacionamento. Então, o tempo todo, procurem fazer isso. Tá presente. Tô aqui, tô sentadinha, de frente com a câmera, tentando passar para vocês o melhor que a gente sabe, né, Dan? E uma outra coisa também que nos ajuda bastante é ficar atento também. E olha só que interessante, porque quando a gente está presente, a gente consegue até compreender algumas formas de comunicação não verbais. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas no fundo ela quer dizer outra coisa, sabe? Tipo, uma mulher, por exemplo, tem um lance de estar querendo atenção e aí traz um problema, por exemplo. Só que ali ela tá querendo uma atenção, ela não tá querendo resolver o problema, sabe? Então é importante estar presente para entender o que de fato é a necessidade da outra pessoa e ajudar a outra pessoa a se conscientizar do que está acontecendo, o bem-estar da relação. É bom se ter em mente que quando você faz esse tipo de trabalho, de considerar um tempo para fazer sua DR, para manutenção, a ideia não é só de reivindicar, vou tirar tal dia para mim poder falar as coisas que eu não gosto. É também de pensar que nesse dia você vai ouvir a pessoa e vai ver o que você também pode ajudar e colaborar na relação. Porque não se trata de uma competição onde você vai pôr os pingos nos is, quem é que tá certo, quem tá errado. Não se trata disso. Você quer manter o melhor nível possível no seu relacionamento, não é isso? Então, se o melhor nível possível seja você considerar o que o outro sente, por que não? Por que estar sempre tentando reivindicar quando você pode colaborar, entendeu? Com o que seria uma reivindicação e na realidade é só o sentimento da outra pessoa com relação a algo que você fez e ela interpretou. Então, a boa vontade para com a relação não significa que você está perdendo ou ganhando com a outra pessoa. Significa que você está ganhando na manutenção do seu relacionamento. Exatamente. E tem uma coisa também, que assim, a vida não acontece pra gente, acontece da gente. Então, a gente se propondo a se melhorar e a investir na relação, naturalmente a gente começa a ter um retorno aí positivo.